eu sou o jornalista Davi Landau e este é o Papo Legal, o podcast do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. O incentivo à conciliação é um dos focos permanentes da Justiça do Trabalho. E hoje vamos falar sobre a modalidade que se disseminou durante a pandemia, a conciliação virtual. Para isso, temos a participação da juíza Adma Cristina Murta Campos, que este mês está à frente do Centro Judicial de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de Primeiro Grau, o Sejusc 1 do nosso TIT Mineiro. Olá, doutora Adma Campos, tudo bem? Prazer tê-la participando do programa conosco. Inicialmente eu agradeço o convite da Assessoria de Comunicação do Tribunal para tratar de um tema tão importante, tão caro à Justiça do Trabalho, que é a conciliação e, em especial, nesse momento que estamos vivendo, a conciliação virtual. A gente que agradece pela sua participação. Com a pandemia e o isolamento social, essa forma virtual de conciliação se disseminou, não é? Como ela funciona e quais os requisitos para que ela seja válida? Em se tratando de audiência de conciliação virtual, a cautela que temos utilizado inicialmente é a identificação dos procuradores, porque na maioria dos casos as partes não se fazem presentes, são dispensadas do comparecimento nas audiências virtuais. Por esse motivo, os procuradores eles têm que ter poderes específicos para transigir, para formalizar o acordo em nome dos seus respectivos clientes. Então, basicamente é isso. A presença do juiz, na audiência, e em caso de sejusc de primeiro ou segundo grau, tem que ter também a presença do juiz supervisor, que vai estar supervisionando essas conciliações e participando das conciliações em alguns momentos, na abertura, no acolhimento e também em alguns momentos em que é demandado pelas partes ou procuradores e, ao final, na leitura da ata. E depois de concretizado a avença, o acordo, o conciliador ou o secretário de audiência, ele compartilha a ata em tempo real para que todos os participantes da audiência, em especial os advogados, consigam analisar e conferir tudo aquilo que constou do termo de audiência, até mesmo para conferir credibilidade e validade formal àquele documento. E ainda para corroborar mais ainda, para transmitir maior credibilidade ao ato, eu tenho por hábito, ao final da audiência, fazer uma leitura integral da ata para todos os presentes. A pandemia intensificou ou alterou em alguma medida o foco na conciliação? Com o retorno da atividade jurisdicional, da prestação jurisdicional, naquele momento inicial de atendimento telepresencial, as varas priorizaram o agendamento de audiências de tentativa de conciliação, que são audiências mais simples, são audiências que, na maioria das vezes, não exige a presença das partes, basta a presença dos procuradores com poderes para transigir, e são audiências em que não tem coleta de prova, não tem maiores complicadores, e principalmente, foi uma modalidade em que o judiciário foi demandado a pautar, porque naquela fase crítica da pandemia, em que algumas empresas estavam com atividades suspensas ou com atividades reduzidas, houve muita demanda de suspensão de acordos já homologados ou de alteração das condições do acordo. A tentativa de conciliação, ela é uma audiência que, se resultar na conciliação, ela resolve o processo de uma forma célere, efetiva, ela antecipa a solução daquele problema que a parte já está aguardando, ela torna desnecessária a prática de outros atos no processo. Então, é uma audiência que resolve o processo naquele momento e atende integralmente o objetivo das partes. E, ao longo da pandemia, mesmo com a presença de outras modalidades de audiência inicial, audiência única e audiência de instrução, foi mantido um número
de audiências de tentativa de conciliação maior do que a anterior à pandemia, em diversas varas, e os resultados têm sido muito positivos. Basta ver que o Tribunal TRT da Terceira Região foi considerado um dos tribunais mais produtivos no período da pandemia, e existem dados de que as conciliações, os resultados conciliatórios foram positivos nesse período também. Outro fator que tem ajudado muito nos resultados positivos das conciliações virtuais é o interesse das partes e procuradores. Eles têm gostado do formato, têm manifestado satisfação com esse formato de audiência de tentativa conciliatória e tem se mostrado mais colaborativo, mais imbuídos do espírito conciliatório. Eu tenho o costume de, em uma audiência ou outra, perguntar para os advogados o que eles têm achado, para pedir um feedback mesmo, porque a Justiça do Trabalho ela precisa desse retorno de todos os partícipes. A Justiça do Trabalho ela não precisa só dos números positivos, ela trabalha com o público e ela precisa da análise desse público, principalmente dos advogados que estão todos os dias, participando das audiências. E eles demonstram enorme satisfação. É assim, unânime a questão da audiência de tentativa de conciliação virtual. Ela facilita muito a vida do juiz, dos servidores, dos conciliadores e dos advogados. Então, a senhora poderia elencar para nós quais são as vantagens da conciliação online? Eu tenho inúmeras vantagens para apresentar aqui. Na verdade, eu sou uma entusiasta da audiência de conciliação virtual, porque, no meu entendimento, ela veio para ficar. Ela é uma modalidade que seguramente será adotada no período pós-pandemia. As vantagens que eu posso elencar assim, inicialmente, é diminuição de custos operacionais pela União, pelos próprios advogados que conseguem de um único lugar, ou seja, da sua casa ou do seu escritório, participar de audiências em diversos locais, em diversas cidades, em diversos estados. Isso diminui o custo de deslocamento, de contratação de advogado correspondente, de advogado pautista, e também ele diminui o tempo ocioso do advogado, porque o tempo que ele está aguardando a realização de uma audiência virtual, ele consegue fazer outras coisas, ao passo de que se ele estiver deslocado em uma unidade jurisdicional aguardando uma audiência, ele está fisicamente limitado àquele espaço. Então, ele não consegue dar vazão a um prazo processual, ele não consegue fazer um atendimento ao cliente, e na audiência virtual à distância, tudo isso é possível. Então, no meu entendimento, facilita o acesso ao judiciário, diminui os custos operacionais da União, dos advogados e das partes. Também de aproveitar a oportunidade para falar das vantagens da conciliação virtual nos Sejuscs. Eu tenho que falar sobre isso porque eu tenho uma paixão pelo Sejusc de primeiro e de segundo grau, porque eu identifico lá uma qualidade conciliatória diferenciada. Os conciliadores, eles são extremamente preparados, eles dominam todas as técnicas conciliatórias, eles exercem eles usam o tempo da conciliação para trabalhar o convencimento de forma satisfatória. O índice de conciliação no Sejuscs, ele é muito bom, e na audiência virtual é possível perceber a otimização das tratativas. E eu vou usar o seguinte exemplo. Quando eu acompanhava as audiências presenciais no Sejusc 1, a minha supervisão ela era mais reduzida. O juiz supervisor ele fica em uma sala e ele era acionado excepcionalmente. Quando solicitada a presença por algum procurador, quando solicitada a presença para resolver alguma questão jurídica,
jurídica, fixar honorários periciais ou tratar de responsabilidade, alguma coisa que o conciliador não conseguiu resolver, e ao final para a assinatura da ata. Já na audiência virtual, o juiz supervisor ele fica com acesso a 3 salas de conciliação simultaneamente, e aí ele consegue acompanhar, na maior parte do tempo, o desenvolver da conciliação, o desenrolar conciliatório em tempo real. Então, assim, ele às vezes percebe uma questão ali jurídica ou percebe ali a necessidade de entrar naquele momento, até para conseguir solucionar, pacificar algum problema, e ele entra, independente de ser demandado, e às vezes facilita, ajuda, contribui positivamente para a conciliação. Então eu vejo uma enorme vantagem na conciliação virtual no Sejusc 1 e Sejusc 2, e fica aí esse registro. E as habilidades para alcançar uma conciliação na modalidade presencial e virtual são diferentes? De fato, existem algumas habilidades diferenciadas na conciliação virtual. A primeira delas é o exercício da paciência, né? Tem que ser mais paciente do que o de costume, porque os recursos às vezes dá uma microfonia, às vezes o áudio corta, às vezes o vídeo dá um problema e é necessário que tudo esteja transcorrendo da melhor forma para que você consiga obter um bom resultado conciliatório. A escuta ativa é muito mais importante. Ela é importante também na modalidade presencial e ela é uma técnica conciliatória, mas na virtual ela é mais necessária ainda, porque tem que dar uma organizada ali, né, nos trabalhos, de forma que um fale, o outro escute, para que não falem ao mesmo tempo, e mostrar ao procurador e à parte que você está ouvindo, que você está sensível a ouvir aqueles problemas ali, ajuda na conciliação. É uma forma de permitir aquele, às vezes, um pequeno desabafo, a necessidade que a parte tem, ou o seu procurador, de expor uma particularidade do processo. O conciliador ele tem que ter praticar essa escuta ativa e tem que trabalhar uma outra técnica conciliatória que chama validação dos sentimentos, né? Pegar os aspectos positivos daquela manifestação ali e tentar controlar a situação de forma que não desande aquele caminhar conciliatório, né? Então, assim, eu digo que nas virtuais, às vezes as audiências são mais demoradas porque tem que trabalhar essas questões. E, principalmente, quando o conciliador ou o juiz supervisor, ele identifica alguma lide sociológica ou uma lide psicológica, ele também tem que ter ali uma forma de abordar diferenciada. Diferente da abordagem jurídica, técnica, ela tem que ser uma abordagem mais voltada para atender aquela lide especificamente. Então, eu digo que a conciliação virtual, ela tem sim, ela exige aptidões específicas do conciliador para que você consiga obter ali, naquele recurso diferenciado que é o encontro virtual, sem aquele olho a olho que a gente sempre valorizou muito na Justiça do Trabalho, o contato imediato, o olhar no olho da parte do procurador, dos advogados. Na virtual, o conciliador ele tem que saber utilizar essa escassez de recursos presenciais, né, a seu favor, trabalhando essas técnicas que eu mencionei, né? A paciência, a escuta ativa, a validação dos sentimentos. Muito obrigado, doutora. Muito interessantes todas as informações que a senhora nos trouxe para a gente estar a par de como funciona a conciliação virtual. Agradeço enormemente a oportunidade de falar de uma forma singela e breve aqui sobre a conciliação virtual. Espero que tenha contribuído de alguma forma para ajudar aí a todos num momento tão difícil que o mundo enfrenta, né? A comunidade jurídica também sofrendo com todas as limitações impostas pela pandemia.
e eu espero aí ter contribuído minimamente com o propósito da assessoria de comunicação do tribunal. Agradeço a oportunidade, desejo boa sorte a todos. Quem participou desta edição do podcast foi a juíza Adma Cristina Murta Campos, que nos falou sobre as audiências de conciliação virtuais. A magistrada, este mês, está coordenando o Centro Judicial de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do TRT Minas, mais conhecido como Sejusc 1. Obrigado pela audiência e até o próximo.